Meus irmãos queridos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre sua vida. A paz seja sobre os que retornarão aos seus lares após o culto, aos que viajarão, enfim, sobre a igreja do Senhor que está distribuída, espalhada sobre a face da terra. Amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao versículo 8. Quando falamos, lemos, estudamos, ouvimos sobre este apóstolo, parece haver um contrassenso do nome com a obra que esse homem realizou. Um contrassenso por quê? O significado deste nome é pequeno. Mas nós vemos, quando passamos as folhas de nossas Bíblias e vemos as 13 cartas, as 13 epístolas que esse homem escreveu, nós pensamos assim, mas parece ser uma coisa desconexa, alguém com a era bíblica traz assim os nomes, caracteriza a pessoa, é aquilo que a pessoa é. Então nós olhamos e vemos Paulo, o pequeno. Mas sim, pequeno dentro de que um homem que não se orgulhou, um homem que sempre considerou-se o menor entre todos, servo, e esse homem, meus queridos irmãos, ele nunca objetou ser reconhecido como um apóstolo. As suas epístolas estão claras, límpidas. Ele começa escrevendo dizendo, Paulo, servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém que se abdicou de título, alguém que se abdicou de tantas coisas que tinha na sua vida para desejar ser apenas uma coisa, servo de Deus e nada mais. E essa noite nós veremos assim um final. Se pode-se dizer que existe um final de vida apoteótica, nós veremos isto na vida deste apóstolo, nesses 3 versículos, os quais nós juntos refletiremos nesses minutos que ainda temos aqui. Então, eu convido você para abrir a sua Bíblia, e se está aberta, nós vamos ler capítulo 4, da segunda epístola de Paulo a Timóteo, do versículo 6 ao versículo 8, que ele diz assim, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Curve sua cabeça, vamos orar. Amado Deus, essas palavras saltam em nós. Elas apoderam-se de nós quando nós a lemos e nos reveste de um desejo profundo, Senhor, de desejar viver a vida como esse homem viveu, mas também terminar, completar a nossa carreira nesta terra, ó Deus, da forma que esse homem cumpriu, de forma cabal, de uma forma completa, de uma forma apaixonada, Senhor. Nós queremos estar também imbuídos deste sentimento que tomou, que ocupou, que preencheu o coração do apóstolo Paulo.
Senhor, depois de tantos trabalhos, de tantas labutas, depois de tantas perseguições, depois de tantos açoites, depois de tantos perigos, fomes e outras tragédias, ó Deus, que acometeu o ministério deste homem, mas que não foi o bastante o suficiente para fazer com que ele se declinasse do seu chamado, mas isso fortaleceu a sua fé, a sua convicção, Senhor, e levou este homem até um final de um ministério, de uma forma que nos contagia e nos anima a ser cristãos e a perseverar em meio às dificuldades, às lutas, entendendo que a luta, Senhor, é uma oportunidade para mostrarmos que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Assim, Senhor, que essa noite a palavra do Senhor continue a nos encorajar, como tem feito, ó Deus, durante as outras noites. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Seria incrível se todos nós pudéssemos encerrar uma carreira, seja profissional, espiritual, familiar, talvez o esposo ou a esposa prestes a morrer, e ele poder dizer: fui um marido fiel todos os dias da minha vida enquanto estive do seu lado. Ou a mulher também poder dizer isso. Ou um funcionário dizer ao diretor, ao gerente, ao encarregado da sua empresa, alguém que presta conta, tal qual Samuel, no final também do seu ministério profético junto a Israel, ele faz ali uma prestação de conta quando ele diz: a ninguém defraudei, não tirei nada de ninguém, não apropriei indebitamente de bens ou de dinheiro de ninguém. Este homem, ele chega ao final da sua vida de uma forma linda, expressando toda a sua integridade, toda a sua honestidade, e fechou seus olhos com muita alegria no coração, influenciando tanta gente. O apóstolo Paulo não foi diferente disso, e que não é, na verdade, o apóstolo Paulo morreu, mas a sua vida, os seus atos, os seus escritos estão tão vivos em nossas vidas hoje e que nos influencia. Eu tenho o apóstolo Paulo como um espelho, como alguém que me motiva nas dificuldades ministeriais, nas lutas. Quando começo a ler as epístolas desse homem, eu sou renovado, eu sou encorajado a prosseguir, a não retroceder, sabendo que se o Senhor está comigo, como esteve com ele, eu posso ter, talvez não um final de carreira, como Paulo teve, mas com alegria e com a convicção de dizer: cumpri tudo quanto o Senhor me designou a fazer. E é incrível que as últimas palavras, penso eu, que se o livro de 2 Timóteo encerrasse no versículo 8, estava tudo muito bem escrito e tudo muito bem perfeito. Porque aqui, nesta epístola, Paulo, ao findar, está próximo, perto de oferecer a sua vida, e veja bem, ele deixa uma coisa muito clara: não estão tirando minha vida, não é César que está me matando, não é a multidão que sobrevou contra mim ou influenciou as pessoas a me matarem. Ele usa um termo aqui, meus irmãos, que nos convence de que a sua vida foi uma entrega. Contra mim, estou sendo já oferecido, tem o mesmo sentido da entrega de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: eu fui entregue, ou seja, não mataram, ele foi entregue, se entregou. E Paulo, ao encerrar o seu ministério, ele é enfático dizendo isso, mas quando ele fala para Timóteo: quanto a mim, parece que Paulo está tentando, nos nossos pensamentos,
contrabalancear com a exortação que ele faz a Timóteo, quando ele diz, tu porém, ou seja, você, Timóteo, precisa seguir isso. E como disse eu, a última vez que aqui discorremos sobre esse texto, e ele estava então dizendo para Timóteo, mesmo ainda que todos declinem para este lado que esses homens maus declinaram, você é diferente. E ele agora então, depois de desta responsabilidade a Timóteo, parece que ele olha para si e diz, mas quanto a mim, eu fui um homem, te orientei em tudo isso, encaminhei sua vida, o seu ministério, mas ele está dizendo, mas e quanto a mim? E ele diz, quanto a mim, eu estou prestes a ser entregue, eu estou prestes a deixar esta vida, eu estou prestes a encontrar-me com o meu Senhor. Paulo não via a morte como uma coisa triste, como uma destruição, mas como uma aproximação de Deus. Esta era a convicção que este homem nutria no seu coração, agregava no seu coração. E este próprio Paulo agora, meus irmãos, ele entende que nada mais ele podia fazer, porque o seu corpo estava sendo entregue à libação. E ele já havia dito isto em uma outra situação, no livro de Filipenses, o capítulo 2, versículo 17, quando Paulo diz, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me em todos vós, me congratulo. Parece que Paulo estava premeditando a sua morte. A forma da morte desse homem foi cruel, porque a guilhotina decepa o seu pescoço, separa o pescoço do seu corpo. Assim Paulo vai ao encontro do nosso Salvador. Paulo antecipa a chegada nas mansões celestiais para esperar a cada um daqueles crentes, porque o final, versículo 8, ele diz que o Senhor não dará a coroa somente a ele, mas a todos, quanto, diz o verso 8, amam a sua vinda. A possibilidade da morte se apresenta a Paulo, embora, meus irmãos, que Paulo não estava esperando uma soltura. Paulo não esperava se ver livre, Paulo não esperava voltar para casa, Paulo não esperava estar junto de seus patrícios, junto de seus irmãos, Paulo não estava esperando encontrar-se com seus familiares. Paulo estava esperando encontrar-se com o Senhor. Ele sabia que no seu chamado apostólico, o Senhor o tinha dito, olha, você não o tinha dito, você vai trabalhar um tempo, depois volta para casa, mas Paulo sabia que o ministério dele só concluiria quando o Senhor o chamasse para o céu. Porque o Senhor disse para o apóstolo Paulo, eu te mostrarei o quanto te importa sofrer pelo meu nome, martíria, sofrimento, entrega de vida, sangue derramado, cristianismo, dizem que a história dele foi escrita com sangue, mártires morreram, homens deram as suas vidas, grandes homens de Deus, que não amaram a sua própria vida, abdicaram-se de sua vida para viver em prol de outros. Paulo estava também tendo esta mesma atitude, mas quando ele diz, o meu corpo está prestes a ser derramado como libação. Isso é sacrifício. A morte do apóstolo seria um sacrifício, não seria simplesmente uma morte. Por isso ele diz que quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, é o verso de número 6. É um derramar, é um sacrifício, dá o sentido do Antigo Testamento de o derramar de vinho no momento do sacrifício, e Paulo sabia que sua vida seria derramada, porque o seu sangue seria derramado ao sentir a lâmina da guilhotina decepar o seu pescoço de uma forma dura.
Mas este homem, meus queridos irmãos, mesmo enfrentando esta morte violenta, e tinha uma causa. Paulo não estava morrendo por uma causa própria. O que levou este homem a entregar a sua vida foi o Evangelho. Ele cria que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E de fato o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se não fosse, você não estaria aqui hoje. Você está porque o Evangelho alcançou o seu coração. Este Evangelho, que é o poder de Deus, alcançou nossas vidas, libertou nossas vidas, arrancou-nos de um charco, de um lamaçal, de uma podridão, e nos deu uma nova vida. O Senhor nos elevou até Ele com uma nova vida, através do poder transformador do Evangelho. Então, se Paulo agora estava sendo entregue, a sua vida estava sendo um martírio. O que estavam fazendo com este homem era sacrificando a sua própria vida. Mas ele entendeu que o seu sacrifício também era por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é exemplo de Paulo, assim aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus também foi sacrificado naquela cruz. E, irmãos, próprio Paulo já havia visto esse acontecimento, porque na morte de Estevão, que também foi martirizado, Estevão foi apedrejado, diante dos olhos de Paulo, que na época ainda Saulo, e a Bíblia diz que Saulo consentia na morte de Estevão. Ele estava presente, os olhos de Saulo viu o martírio de Estevão, e Paulo agora não estava pensando, bom, não vai ser nada doloroso, vai ser simples, uma guilhotina cortou, morreu, acabou. Ele sabia a dureza. Ele sabia a dor dessa morte, ele sabia a dor do sofrimento, mas ele sabia também pelo que ele estava lutando. Ele sabia também o que ele estava esperando, ele sabia o que ele cria. Eu sei em quem tenho crido. Não havia dúvidas. Não havia insegurança, mas também não havia nada que viesse a fazer com que esse homem mudasse o seu pensamento, a sua ideia de não morrer, de desistir. Porque os textos adiante, o versículo 7, que nós falaremos sobre ele daqui a alguns minutos mais, ele estava convicto que ele estava dizendo, a vida cristã é uma vida de perseverança, a vida cristã é uma vida de persistência, a vida cristã é uma vida de quem não está disposto a desistir. De alguém que tomou uma decisão de colocar mão ao arado e não olhar para trás, e que não pensa em retroceder nunca, mas persistir nesta caminhada. Irmão, o Evangelho não é para alguns dias, para alguns anos. O Evangelho é para aqueles que perseveram, e muito mais do que perseverar fiel ao Senhor. Paulo, nos versículos anteriores, ele disse que todos quanto querem viver, no capítulo 3, piedosamente. Evangelho é viver uma vida piedosa. Este homem sabia disso. Agora, ele estava dizendo, eu vou completar este sacrifício entregando a minha vida pelo Senhor. Quando ele diz, o tempo da minha partida é chegado, a convicção deste homem de que a sombra da morte já o estava rodeando, era forte dentro dele, meus irmãos. Mas este homem entendendo, dizendo, o tempo da minha partida é partida. Ele está dizendo, eu estou prestes a partir desta vida para estar com o meu Senhor. Paulo não tinha medo da morte. A morte para Paulo era uma oportunidade de encontrar-se com o Senhor Jesus, de ir para a sua morada final, e ele entendia que o tempo da partida estava chegado. Paulo
Paulo estava entendendo, aqui existe, meus irmãos, uma metáfora que diz que agora ele estava levantando a âncora para navegar ao lar, navegar a casa eterna, a morada eterna, a estar com Deus, porque para este apóstolo morrer era ser liberto deste mundo e ter a oportunidade de navegar para os braços do Pai. Essa convicção que este apóstolo tinha não deixava com que ele agora temesse. Ele estava entendendo, meus irmãos, que agora os laços, as algemas estariam sendo soltas, porque ele agora estaria entrando no lar com o Pai, ele estaria sendo recebido. Ninguém estaria esperando, como muitos de nós esperamos, meus irmãos, a receber com euforia, ou com as pessoas nos ovacionando, com uma medalha de honra ao mérito, com um certificado. Paulo entendia que todas estas coisas haveriam de corromper-se com pouco tempo, e que na história da humanidade, com pouco tempo, as medalhas são esquecidas, os certificados são esquecidos, as condecorações são esquecidas. Paulo estava certo de que nesse mundo sempre surgiria alguém com uma capacidade maior para superá-lo. Então, os olhos dele estavam no Senhor, o foco dele era o céu. E ele não almejava prêmio algum nesta terra. O que Paulo estava almejando era o que o Senhor o havia reservado, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Meus irmãos, o que deve fortalecer a nossa fé, a nossa caminhada com o Senhor, é essa convicção. Cristão precisa ter convicção, meus irmãos, de que nós estamos numa volta de aquecimento para entrar na morada celestial. Você está aqui, você ser alimentado, você ter comunhão com seus irmãos, você ler sua Bíblia, você participar da vida da igreja. Não estou dizendo assistir um culto, eu estou dizendo participar da vida da igreja. Você está agora, meus irmãos, ou nós estamos, meus queridos irmãos, nos preparando para a vida lá, para a vida com o nosso Senhor Deus. O apóstolo tinha esta mesma convicção de que tudo quanto ele estava fazendo, ele estava juntando tesouro no céu. O alvo dele, o objetivo dele, não estava aqui. Nós somos como peregrinos em terra estranha. Nós somos passageiros. O mundo não é este lugar, não o nosso lugar. Jesus disse que nós não somos deste mundo, nós estamos. O verbo estar é diferente do verbo ser. Isso é passageiro, é por um tempo. Mas Jesus, quando Ele diz que nós estamos aqui, Ele está dizendo, porque nós vamos para lá, e para lá nós vamos viver eternamente. E Paulo estava consciente de que todos os sofrimentos, de que todas as lutas desta vida, perseguições, nudez, fome, naufrágio, apedrejamento e tantos perigos que esse homem passou, não se compararia com aquilo que o Senhor havia reservado para ele. Eu quero que você também seja alimentado, seja nutrido com esta mesma convicção, meu amado irmão, que as suas dificuldades, que os problemas que você enfrenta, que as lutas que você enfrenta, elas são nada diante daquilo que o Senhor tem preparado, tem reservado para os seus filhos. Então viva na terra, mas com o seu coração no céu. Nós devemos estar aqui, ainda que o corpo físico esteja aqui, mas a mente está no Senhor. E é essa convicção que alimenta o cristão. O cristão, ele precisa ser alimentado com essa convicção. Nós estamos em alto mar, navegando para a casa do nosso Pai.
As algemas que nos prendem a este mundo também estão sendo soltas. E nós, como Paulo, precisamos vislumbrar a nossa libertação deste mundo. E não uma execução. A nossa morte não é uma execução, não é um término de vida, mas é uma passagem para o Senhor nosso Deus. Paulo tinha essa convicção. Por isso, meus irmãos, a prisão não roubou a esperança de Paulo, não roubou a alegria de Paulo. Quando vemos Paulo escrevendo aos Filipenses a carta da prisão, e este homem preso, algemas em seus braços, nos seus pulsos, guardas pretorianos que estavam à sua volta, vigiando e trocando turno a cada 6 horas, e os olhos fitos neste homem por medo de que alguém o roubasse ou que ele saísse. Veja bem, todas estas coisas para tentar segurar Paulo ali. Paulo estava dentro daquela prisão, mas havia uma alegria incompreensível na vida do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo não estava, meus irmãos, ligado a este mundo pela sua vida, ele estava ligado aos céus, a esperança dele estava no Senhor nosso Deus, e ele então escreve uma carta na prisão dizendo: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Nós estamos aqui, temos de tudo, e às vezes estamos tristes, cabisbaixos, abatidos, apáticos. Há exemplos tão lindos que devem nos animar. Mas um terceiro e última metáfora que eu gostaria também de usar para esta vida, esta passagem de Paulo para os braços do Pai que usa aqui, meus irmãos, é como que soltar o jugo de um animal. É tirar todo aquele peso, toda aquela canga, todo aquele fardo que estava sobre ele. O apóstolo tinha uma convicção também de que agora o fardo estava sendo solto, o jugo estava sendo solto, e o boi agora estava liberto para poder malhar o seu trigo. O seu Senhor tiraria o seu jugo e o promoveria a um serviço mais exaltado. Ele estaria agora com o Senhor. Alimentado com essa convicção, com essa esperança, é que Paulo conseguia olhar ao seu redor, é que Paulo conseguia ver a sua volta e sabia, meus irmãos, que lhe restava pouco tempo e que estava sendo julgado em Roma e que já havia passado a primeira audiência. O apóstolo Paulo mostra isso no capítulo 4, no versículo 17, um pouco adiante, que daqui a alguns domingos nós vamos estar ouvindo falar sobre isso, quando Paulo diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e foi liberto da boca do leão. A convicção do chamado desse homem, do ministério desse homem, da existência de Deus na vida de apóstolo Paulo, meus irmãos, era tão grande, que até mesmo nas suas audiências, nos seus julgamentos, quando tantos e todos levantavam-se contra ele, ele dizia: olha, eu fui liberto da boca do leão. Ele sabia que eram etapas da sua vida, e que em algum desses momentos, talvez, alguém o influenciasse a desistir da sua convicção, mas ele estava imbuído de um sentimento, de uma convicção profunda, de que ele foi chamado pelo Senhor e para o Senhor, para o serviço do Senhor, para realizar a obra do Senhor. O fim estava chegando, o fim está próximo, mas esse homem não se abala. Diante da perspectiva de morte que estava o rondando, as palavras dele, oferecido e partida, ele usa 2 termos de oferecido e partida, ou sendo entregue e agora também indo, mostra a fé e a segurança que esse homem tinha no Senhor Jesus. Nós precisamos ter esta mesma fé, esta mesma segurança. Dificuldades desta vida não pode jamais fazer
fazer-nos desistir da nossa caminhada com o Senhor nosso Deus, meus irmãos. Veja Deus além da circunstância, veja Deus além das dificuldades, veja Deus além dos problemas, e que coloquemos nele a nossa intensa convicção. Agora que Paulo termina de falar da alegria de encontrar-se com o seu Senhor, ele expõe a convicção também do seu coração, de que ele havia cabalmente cumprido tudo aquilo que o Senhor designou para que ele fizesse. Meus irmãos, não tem nada melhor nesta vida de que você está passando para a vida eterna e você dizer: Senhor, leva o teu servo, a tua serva em paz, porque fiz tudo quanto criei que o Senhor quisesse que eu fizesse. Se precisamos fazer, temos que fazer agora. Há tanta gente que prestes a morrer entra em desespero. Quanta gente começa desesperadamente a pedir perdão? Quantas pessoas começam a lastimar? Eu poderia ter feito mais. Esse é o momento de nos levantarmos, esse é o momento de erguermos, esse é o momento de nos revestirmos, meus irmãos queridos, com os dons e talentos que o Senhor nos deu, e realizar aquilo que o Senhor nos chamou para realizar, para que, o final de nossa vida, nós tenhamos aquela sensação de um dever cumprido, de haver realizado tudo quanto o nosso Senhor quis que realizássemos. E o apóstolo então diz: combati o bom combate. Paulo não fez nada pela metade. Paulo não termina agora a sua carreira dizendo: eu poderia ter feito mais, mas não fiz. É um pastor quando deixa o ministério, é um pai de família quando está a partir para a eternidade. São tantos casos que nós então dizemos: poderia ter feito mais, mas é incrível que este homem contrário a nós, ele diz: combati o bom combate, fiz tudo quanto o meu Senhor me designou, requereu que eu fizesse. Eu fiz, eu realizei. Esse combati o bom combate, você sabe que Paulo sempre usou como figura a corrida em um estádio, pela cultura que ele estava vivendo na época, evangelizando os gregos, e sabia que os romanos viviam a competir na arena, as corridas e tantas outras modalidades, e nessas modalidades então o apóstolo Paulo compara a vida, a carreira cristã como estar a correr em um estádio. E meus irmãos, nós só podemos parar quando damos a última volta, quando o último passo, a tirar a força da fraqueza, a arrancar aquele último fôlego, ao olhar lá adiante e ver aquela fita e pensar: eu preciso chegar lá, eu tenho que chegar lá. Portanto, nós precisamos estar com os nossos olhares no céu e dizer: eu preciso chegar lá, eu tenho que chegar lá. Vem as lutas, vem as provações, vem as dificuldades, mas os nossos olhos não estão aqui, os nossos olhos estão lá, e nós estamos dizendo: eu tenho que chegar lá. Não perder o nosso alvo de vista. O apóstolo não perdeu o seu alvo de vista, e por não perder o seu alvo, ele chega ao final dizendo: combati o bom combate. Eu corri na arena como um atleta, eu lutei num ringue como um pugilista que não se entrega, não joga a toalha, mesmo golpeado, mas ele continua a lutar. Esta deve ser também, meus irmãos, a nossa atitude como cristãos. Embora que tenhamos ou estejamos enfrentando lutas, passando por lutas, por dificuldade, o cansaço, a carreira cristã parece chegar um momento que ela nos toma de exaustão. Nós estamos exauridos das nossas forças e dizemos: ah, Senhor, leva o teu servo.
Aí o Senhor diz, então vem, vou te chamar. Não, Senhor, agora não, espera mais um pouco. A carreira nos está proposta. Nós temos uma carreira a percorrer. Nós temos uma batalha para lutar. Nós estamos numa competição, meus irmãos. Não competição uns com os outros, mas numa corrida, numa carreira, e que nós não podemos parar, nós precisamos prosseguir. E Paulo agora, quando chega ao fim da sua vida, ele entende que está chegando a este fim de uma forma segura, com uma boa atuação, mesmo que ele diz, a morte não é uma derrota, eu sei pelo que eu lutei. Você sabe a fé a qual você defende, pela qual você luta. E Paulo também tinha esta mesma coisa, ele sabia a fé a qual ele estava lutando. E a morte para ele não era uma derrota, era chegar a um final, dizendo, estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, e eu quero que você conclua, poderá, do amor de Deus, aleluia, nada nesta vida, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A morte te separa de Deus? Não. A vida também não. Anjos não. Principado, potestade. Pastor, minha luta com o diabo está tão grande que eu acho que eu vou desistir. Eu vou me unir a ele, não consigo mais não. Nem poderes, nem alturas, nem profundidades. Não tem potestades que vai deter a nossa caminhada, meus irmãos. Nós estamos rompendo em fé, o alvo nos está proposto, nós percorremos também a nossa carreira com fé de que seremos coroados pelo nosso Senhor Deus. Em segundo lugar, Paulo diz, completei a carreira. Não desanime, não pare. Não faça nada incompleto ou de qualquer forma para Deus. Não dê o pior, não dê o menor. Dê o melhor. Paulo deu o melhor de si. Jesus deu o melhor de si para nós e por nós. Complete a sua carreira, não desista, não pare, não sente, não deite, mas complete a sua carreira. Essa é a dificuldade de alguns. Você deve conhecer alguma pessoa que já sentou do seu lado na igreja, num grupo familiar, numa reunião de oração, e hoje não está mais aqui. E você sabe que ela está longe de Deus, dos caminhos do Senhor. Isso produz tristeza no nosso coração. As dificuldades da vida parece ter interrompido, parece não, interrompeu a carreira desta pessoa. Precisamos reanimá-la, precisamos motivá-la, entender que a carreira não termina aqui, só quando o Senhor voltar. É fácil começar, mas é duro terminar, porque a carreira é longa. Se o Senhor permitir-me, 2019, estarei completando 40 anos nessa carreira. Estou correndo, não estou cansado ainda não. Acho que eu consigo correr mais uns 40 anos, se Jesus não voltar até lá, segurando ao Senhor e pedindo, Senhor, segura minha mão, que se eu segurar, eu posso afrouxar em algum momento e ficar para trás. Mas, Senhor, segura minha mão e não me deixe, ainda que eu cair, me arraste, Senhor, mas não me deixe, eu quero estar com o Senhor. Então, meus irmãos, não devemos desistir. É duro terminar, mas devemos persistir. Na vida é necessário resistência e persistência. Se você não pode correr velozmente, corra devagar. Mas continue correndo, vai aos braços do Senhor. E em terceiro lugar,
quando Paulo diz: guardei a fé. Guardei a fé. Quantos naufragam na fé? Quantos não conseguem, meus irmãos, ser sustentados pela sua fé? Nós não temos tempo para falar, para pensar nisto, mas eu encorajo você na sua casa, ler Hebreus 11. Leia Hebreus 11. Ele vai motivar, ele vai nutrir a sua fé no Senhor Jesus. Ver quantos homens, meus irmãos, foram alimentados pela fé. E pela fé viram o seu milagre acontecer. Nunca devemos transgredir as normas estabelecidas pelo nosso Senhor. A nossa corrida é uma corrida honrosa, honesta. A carreira da vida nos propõe uma vitória incalculável, com prêmios que não se pode destruir. Alguém, há poucos meses atrás, recebeu um prêmio Nobel, colocou na sua pasta e daqui a alguns minutos uma outra pessoa levou. Os prêmios desta terra são assim: os ladrões roubam, e se a traça ou a ferrugem não corroê-lo, o tempo se incumbe de destruí-lo. Portanto, o Senhor Jesus mesmo nos orientou: ajuntai-vos para vós tesouro no céu. A traça não pode destruir, a ferrugem não pode corroer, os ladrões não podem roubar. O céu é lugar de tesouros, de guardar tesouros, onde ninguém pode tirar. Este homem, Paulo, se comprometeu, meus irmãos, a servir a Cristo. E ele manteve o seu compromisso. Mesmo diante de tantos obstáculos que tentaram interceptar a sua carreira. Mas este homem nunca falhou com o Mestre. Ele caminhou, ele correu, mesmo cansado, ele persistiu. Ele manteve a sua fé, ele nunca perdeu a sua confiança, ele nunca perdeu a sua esperança. É por isso que Paulo disse: eu sei em quem tenho crido. E quando você sabe em quem você tem crido, a sua fé nunca vai ser destruída. A sua fé pode ser até abalada por alguma situação da vida, por alguma circunstância da vida, mas a sua fé não vai ser destruída. Ela está nele, ela está fundamentada nele, ela está arraigada nele, ela está alicerçada nele, e nada poderá destruir a nossa fé nele. Acredito que foi essa convicção que sustentou este apóstolo até o final da sua vida. Fizesse mau tempo, fizesse um bom tempo, em liberdade ou no cárcere, em todos os perigos, na terra, no mar, no céu. E agora, meus irmãos, perante a própria morte, Paulo nunca havia perdido a sua fé e a sua confiança em Jesus. Talvez na sua vida as circunstâncias estejam soprando o contrário. Em algum momento você olha para trás, tenta fazer um resumo de sua vida, e você diz: ainda não dei o melhor de mim. Eu sei que Deus requer mais de mim. Eu sei que preciso e tenho e posso e devo dar mais para Deus. Você olha ao seu redor e você imagina: tem pouco tempo para eu fazer tanta coisa que ainda não fiz. Alguns são tomados pelo desânimo, pelo pensamento de que agora já não adianta mais. Mas o meu convite a você nessa noite é não se dar por derrotado, é não se dar por vencido.
O que alimentou a fé de Paulo foi nunca se dar por vencido. A vida está difícil, tá. Mas você tem força para lutar. O Senhor está prestes a voltar. Isso não tem dúvida. Eu ouvi alguém dizer amém? Ou é o medo que o Senhor volte? Maranata. Maranata. Meus irmãos queridos e amados, e nós precisamos estar prontos para esse dia. Há uma coroa, uma grinalda, o sentido de coroa, que é uma grinalda, que o Senhor tem preparado para os seus, mas vamos entender a coroa, o Senhor tem preparado para os seus, mas para aqueles que persistirem, para aqueles que perseverarem, para aqueles que lutarem combatendo o bom combate, para aqueles que persistirem na carreira e não desistirem, para aqueles que não naufragam na sua fé, mas que guardam a sua fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero orar nessa noite com você, que talvez você diz, eu estou nessa noite para desistir. Há circunstâncias, há problemas, há dificuldades, as intempéries da vida querem me fazer parar de caminhar com o Senhor, mas eu chamo você nessa noite, olhe para o alvo que nos está proposto, eleva os meus olhos para os montes, o socorro não está lá, mas o socorro está no Senhor, que fez os céus e a terra, e que o Senhor venha até você com o seu socorro, e que nós possamos, irmãos queridos e amados, concluir nossa vida, a nossa estada nesta terra, assim como Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Querido Pai, fortalece e renova a nossa fé. A Tua palavra diz que o Senhor faz forte o cansado e renova a força daquele que está sem vigor. Revigora a força dos Teus filhos e filhas. Deus, aquele que cansou de lutar, aquele que perdeu seu objetivo. Paulo diz que ele lutava, mas não desferindo golpe no ar, ele tinha golpe certeiro. Nos ajude, Senhor, nosso Deus, a acertar o nosso alvo, Senhor. Ó Pai Celestial, nos ajuda nesta carreira que nos está proposta. Nós queremos percorrê-la, mas percorrê-la, Senhor, como campeão. Queremos correr como campeão, não queremos correr como derrotado, não queremos correr abatido, não queremos correr como alguém que quer desistir, Senhor, desta competição. Ela é longa, ó Senhor, mas nos ensina a pensar na coroa que o reto juiz tem preparado para aqueles que amam a sua vinda. E nos ajude, Senhor, a guardar a fé. Quantos têm naufragado na sua fé, dão ouvido a doutrinas estranhas, a espíritos estranhos, a profetadas estranhas, e têm abandonado a fé, têm se decepcionado com líderes e com situação, mas seja o Senhor nessa noite, ó Deus, ajudar que esse amado irmão, essa amada irmã, guarde convictamente a fé no Senhor, em nome de Jesus. Amém.